Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Então hoje vamos continuar as nossas perguntas e respostas. Arcanjo Miguel, acabei descobrindo que tenho transtorno com déficit de atenção de hiperatividade, TDAH. Seria possível comentar sobre como fazer para viver com isso em harmonia? Meus irmãos, vocês estão recebendo muitos rótulos. Tudo hoje em dia tem um rótulo, tem um nome. E no fundo, é tudo a mesma coisa. Eu não posso aqui também generalizar, porque cada caso é um caso. Mas muitos casos de hiperatividade é o excesso de energia que suas almas trazem. Eu já disse para vocês que da década de 90 para cá, muitas almas estão nascendo com particularidades próprias para esta época. Então, na sua grande maioria, essas almas não são originárias da terceira dimensão. Elas vêm de dimensões muito mais altas. Vou fazer uma pergunta a vocês. O que vocês estão passando para evoluir da terceira dimensão para a quinta? Muitos têm passado dores terríveis. Sintomas bastante fortes, dependendo do grau de evolução de cada um. Agora vocês imaginem uma alma que já vem com uma energia elevada de quinta para cima se adaptar a um mundo de terceira. Ela não vai conseguir nunca. Porque o excesso de energia que está embutido ali dentro não cabe. É como se estivesse tentando colocar uma grande bola dentro de uma caixinha pequena. Não cabe. Então esses transtornos aparecem. Esse e uma série de outros. E todos são tratados a nível mental. Prato cheio, não? Prato cheio para aqueles que querem manipular vocês. Muito fácil, porque vocês estão em desequilíbrio. Então, vamos entupi-los de remédios. Vamos entupi-los de medicamentos para que vocês se adaptem a essa dimensão. E assim tem sido. Vocês ficam entorpecidos com tantos remédios. Dizer para vocês que vocês parem de tomar os remédios, isso eu não direi. Eu já disse, muitos não estão entendendo, mas eu vou voltar a repetir. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Os seus medicamentos têm um lado bom. Eles atuam nos seus corpos, fazem o que eles dizem que foram feitos para fazer. O lado ruim, vocês já sabem como quebrar. Dizendo sempre a frase: este medicamento é para o equilíbrio do meu corpo. Pronto, você acabou de quebrar o lado ruim do medicamento. Então, meus irmãos, para que vocês se mantenham equilibrados, é necessário o medicamento? Se for, continuem tomando. Agora, o que eu diria para vocês? Eliminem esse excesso de energia, corram.
andem na natureza, colem-se nas árvores, abracem árvores, descarreguem essa energia nas árvores. Elas vão adorar. Conectem-se com Gaia, descarregue a energia em Gaia, pede para a Gaia equilibrar a energia de vocês. Tudo isso é possível. Aí é a escolha de cada um. Em uma de minhas viagens astrais, fui conduzida consciente por um ser a um lugar onde eu teria que passar por 3 tubos grandes. Passei pelo primeiro, ok. Quando entrei no segundo, senti uma pressão no meu corpo astral, como se estivesse sendo comprimido. Senti um vácuo. Aí fiquei com medo de passar pelo terceiro e corri para o corpo físico. Acordei com a sensação da compressão. Por que fui levada a este local? O que você disse? Você disse que foi consciente. Você foi levada porque você se abriu. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Viagens astrais não é um passeio em que vocês vão para o parque da esquina. Vocês têm que estar muito bem preparados. E, principalmente, protegidos. Porque é aí onde muitos de vocês vão passear em locais que supostamente são locais iluminados e voltam cheios de coisinhas, cheios de presentes. Então, antes de fazer as viagens astrais, protejam-se do jeito que vocês souberem. Chame pelos seus guias, pelos seus mestres, a quem vocês quiserem chamar. Mas nunca vão desacompanhados. Façam essas viagens astrais sempre com um ser de luz por perto. Peçam que este ser de luz acompanhe vocês, porque aí sim, vocês farão viagens muito interessantes. Nesse seu caso, eu acho que eu não preciso dizer que você não foi para um lugar adequado. Gostaria de uma explicação sobre gravidez. Se nós que escolhemos engravidar por conta própria, quando quisermos, ou já é pré-acordado? Pois vejo pessoas sem condições financeiras alguma e têm 11 filhos, e outras com condições e não conseguem engravidar. Eu escrevo muito o nome do meu filho em todo lugar. Gostaria muito que o senhor falasse se isso é bobagem minha ou tem algum sentido. Todo papel que pego, escrevo o nome dele. Existe meu mesmo contrato de alma? Se sim, como desfazer? Bom, aqui é mais de uma pergunta. Então vamos lá. Meus irmãos, lições existem para serem aprendidas. A gravidez, muitas vezes, é planejada, desejada e não acontece. E muitas vezes ela não é planejada e acontece. Em ambos os casos, existem lições a serem aprendidas. Existem os casos em que a gravidez já foi programada antes de você e o seu companheiro ou companheira nascer. Existem os casos que não. Então não dá para generalizar. Existem todos os casos. Os casos daqueles que são irresponsáveis, porque isto é uma irresponsabilidade, e engravidam, existem lições. Os casos daqueles que podem ter filhos e não têm, existem lições. Sim, existem aqueles casos em que existe a total ignorância na prevenção de como evitar, e tem as crenças limitantes que acham que filhos é para serem postos no mundo. Não importa a quantidade,
nem o que eles vão sofrer para sobreviver. Isto é mera consequência. Isto tudo por uma crença limitante. Então, meus irmãos, existem N situações. Não existe nada generalizado e nem regra. Cada caso é um caso, cada alma é uma alma. E por que ela escreve o nome do filho? Isso é um desejo seu. É uma coisa que você está nutrindo. Nada demais. Nada demais. Eu só diria para você o seguinte: entregue ao universo. Apenas isso que eu posso lhe dizer. Existe contrato de alma? Existe. Para desfazer, você tem que acessar os seus registros akáshicos, para que os mestres voltem lá no ponto onde foi feito o contrato e desfaça. Existem muitas técnicas para fazer isso. Procure saber. Gostaria de perguntar ao nosso querido Arcanjo Miguel sobre o sangue RH negativo, pois existem muitas especulações e pouca explicação. Por que apenas 15% da população tem esse tipo de sangue? E por que a mãe rejeita o feto tentando expulsá-lo quando o bebê possui RH positivo? Tenho 2 filhos e tive problemas nas 2 gestações. Eu já falei alguma coisa sobre isso alguns vídeos atrás, mas eu vou repetir porque esse é mais específico. Meus irmãos, isso tudo foi manipulação genética, com o intuito da separação. Da mesma forma que eu falei que alguns sangues no passado eram considerados sangues ruins, esse é mais um caso, onde as crenças limitantes faziam vocês acreditar que quem tinha esse sangue era do mal. E muitas vezes o que aconteceu com você, da mãe expulsar o feto, era dito que aquele feto era filho do mal. Então não existe uma razão. A razão toda é manipulação genética. É separação, é criar o caos, é criar a desagregação, é criar a separatividade. Apenas isso. Apenas isso. Meu arcanjo Miguel, gostaria de saber por que eu falo com as pessoas certas coisas que até doutores se calam. Isso é normal? Não sou estudada e nunca me sinto sozinha. Sempre acalmo as pessoas, até mesmo à distância. Não sei como, mas é gratificante. Filha, posso lhe dizer que a sua alma é uma alma evoluída. Apenas isso. E que você consegue acessar toda a gama de conhecimento que esta alma tem. Apenas isso. É como se você soubesse o que está falando, mas na sua consciência terrena, você não sabe o porquê, não entende o porquê. Muitos de vocês, muitas vezes, veem pessoas tendo dons totalmente fora do que elas já aprenderam. Isto é muito simples de explicar. São almas evoluídas que voltaram. E que têm um conhecimento tão grande e que têm uma missão tão grande de passar este conhecimento que extrapola a consciência de vocês terrena. Então vocês acabam falando, fazendo coisas que vocês não entendem como, porque nunca aprenderam. É a missão da sua alma, que já veio pronta para extrapolar até a sua consciência física. Na minha família, sou a única que estou fazendo os procedimentos e incluí todos no caderno.
Como vou saber se estou no caminho certo? Sei o que quero, que é evoluir, mas como saber se estou vibrando mais alto? Eu já expliquei isso aqui, meus irmãos. Vocês que são pilares de luz, a grande maioria à sua volta não está desperta. Por isso vocês são pilares de luz. Como saber se você está vibrando alto? Simples. Como você se sente? Eu não tenho como explicar aqui o que é vibrar alto. Vibrar alto é apenas se sentir feliz, se sentir forte, não se deixar abalar por nada, manter sempre uma vibração boa, falando coisas boas, pensando coisas boas. Isto é vibrar alto. Devo seguir dieta especial para o tratamento, tipo vegetariana? Às vezes, no exercício do trabalho, encontramos pessoas negativas ao ponto de desestabilizar nosso emocional. Como lidar com essa situação? Em relação a dietas, eu já disse isso aqui para vocês. Tudo é equilíbrio. Eu não vou exigir nada de ninguém. Vocês sabem exatamente os alimentos que diminuem a energia de vocês e já ensinei como resolver isso. Então não vou repetir. Pessoas negativas ao redor vão existir sempre. Vocês são pilares de luz. Como resolver isso? Se afaste. Quando aquela pessoa começar a falar algo que lhe incomode, dá licença e saia caminhando. Ah, você vai passar a ser metida? Você vai passar a ser mal educada? Sim, você vai passar a ser metida e mal educada. Porque não é porque você quer se manter educada que você vai ficar escutando um monte de coisas erradas, diminuindo a sua vibração, porque é isso que eles querem. Todos que estão à sua volta, a campanha deles é exatamente essa: diminuir a vibração de cada um de vocês que são pilares de luz. O que fazer? É isso. Você não tem como largar o seu trabalho. Então, levante-se, vá dar uma volta, proteja-se com cristais, ande com cristais no seu corpo, para manter sempre a sua energia. E o mais importante é o que está na sua mente. O que dizer de pessoas que nascem com pintas no corpo? Tem algum significado? Meus irmãos, muitas vezes, algumas marcas que vêm em seu corpo de nascença são marcas de sua aura, são marcas de outras vidas. Muitas são esteticamente e fisiologicamente falando, não causam problema. Estão ali apenas como pintas, realmente. Existem casos de algumas mais sérias que vêm do fundo de sua alma. Muitas vezes, vocês participaram de guerras e perderam pedaços dos seus corpos. E muitas vezes isso fica tão impregnado na alma que ela não sabe como preencher aquele pedaço. E aí, quando vocês assumem o corpo terreno, esses pedaços vêm como sinais, como pintas, com proporções até grandes, às vezes como doenças, porque é um ponto em que a sua alma não sabe tratar muito bem com aquele pedaço, com aquele ponto. Então ali tem um desequilíbrio.
Mas isto não é regra. Nem toda pinta, nem todo sinal em seus corpos são decorrentes da sua alma. Agora, traumas que a sua alma já viveu poderão sim vir em forma de sinais, em forma de pintas. Terá que ser analisado caso a caso. Li em uma publicação que não podemos usar a cor vermelha e nem preto, assinado por Saint-Germain. Isso procede? Meus irmãos, as cores são apenas a forma como o seu olho humano vê as coisas. O que é o preto? A física explica que é total falta de luz. Então isso já foi associado há muito tempo ao mal. Então você tem a magia negra, você tem as trevas, você tem a escuridão, você tem os escuros, tudo associado ao preto. O vermelho, não tão forte, mas também é associado em algumas religiões como uma cor não muito iluminada. Eu diria para vocês o seguinte: não existe um rótulo, existe um contexto. Vestir preto, pura e simplesmente, não vai causar mal algum. Agora, se você veste preto, você vibra baixo, você é uma pessoa negativa, você é uma pessoa que só ressoa coisas ruins. Como ficará a sua aura? Eu acho que eu não preciso nem responder. Agora, se você veste preto e você é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa vibrante, uma pessoa que está sempre de bem com a vida, sempre falando coisas boas, a roupa vai influenciar alguma coisa? Não. Então, meus irmãos, tudo depende do contexto. O vermelho é a cor do arcanjo Uriel. Ele é do mal? Não, ele não é. Ele é um desdobramento de nosso Deus Pai e Mãe. E suas vestes são vermelhas. A sua energia tem a cor vermelha. Então, meus irmãos, vamos parar de rótulos. Vamos parar de rótulos. Tudo depende do contexto. Sim, eu também posso usar o vermelho para o mal. Posso. O vermelho também está contido no meu fogo, que é o meu elemento. E muita gente faz o mal com fogo. Ué, mas se o fogo é o elemento do arcanjo Miguel, como se faz o mal com fogo? Então, meus irmãos, a resposta está aí. Depende do contexto. O elemento em si não tem força nenhuma. Depende do contexto. Apenas isso. Fique na dúvida quanto ao eu superior.
nós podemos ter mais de um de nossos eus encarnados aqui na Terra? O que acontece se em sonho, viagem astral ou fisicamente ou algo do gênero viermos a encontrar um dos nossos eus? Podemos morrer? Existe alguma forma de juntar todos esses tentáculos que estão em outras dimensões? Existe alguma forma de você se tornar um só? E, em média, quantos eus existem por pessoa? Muitas perguntas. Eu já disse aqui que vocês podem ter mais de um eu encarnado. Sim, eu já disse. A probabilidade de vocês encontrarem este outro eu é rara. Não estou dizendo que não poderá acontecer, mas é muito rara, porque terá que ter sido uma cochilada do seu eu superior. Porque isto não pode acontecer. Segundo, quantos tentáculos, quantos eus vocês são? Isto não importa. Não existe regra. Não existe regra. Caso você encontre com esse outro eu, você não morrerá. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Juntar todos? Impossível, porque cada um está numa dimensão. Cada um sempre está evoluindo, numa velocidade. Então nunca estarão todos juntos. Bom, meus irmãos, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei sobre a limpeza dos implantes. E só quero esticar um pouquinho mais o assunto. Tenho percebido que muitos de vocês estão passando por este problema. De pessoas com depressão e de pessoas com tendências suicidas em sua família. Eu já expliquei aqui ontem o que tem que ser feito. Agora, cada um segue um caminho. Infelizmente, meus irmãos. Imagino que vocês tenham colocado o nome dessas pessoas, seja família ou seja conhecidos, no caderno de vocês. Porque se vocês estão tão preocupados, é porque essas pessoas são importantes para vocês. Então, o simples fato delas estarem nos seus cadernos, elas já estão sendo tratadas de alguma forma. Existem tratamentos profundos em que esses implantes são retirados. Percebam o seguinte: quando fiz aquele nosso encontro ao vivo, em que vocês tiraram chips e implantes, a minha energia queima esses dispositivos, vamos assim dizer. Ela os destrói. Tira toda e qualquer força que eles possam ter. E eles se desintegram e aos poucos vão sendo eliminados nos seus organismos. É o que eu disse para vocês. Vocês continuam vivendo na terceira dimensão e continuam se enchendo de novo. Talvez não com implantes, mas com chips. Porque os implantes, para serem colocados,
é preciso um pouquinho mais de intervenção. Não é com o que vocês comem. O que vocês comem carregam chips. Implantes não. Implantes é como se fossem feitas cirurgias em vocês. É o que eu digo. Muitas vezes vocês saem à noite, durante a noite, as suas almas saem, vagando por aí. Porque vocês não rezam, vocês não têm uma vibração boa, então vocês são facilmente capturados, levados por seres que se travestem de seres de luz e são levados a toda sorte de cirurgias. É assim que os implantes entram. Então, meus irmãos, manter as vibrações altas, fazer uma oração antes de dormir, pedindo aos seus mestres, aos seus guias que os protejam, que protejam o seu sono e a sua alma, é uma coisa necessária a ser feita todas as noites. A grande maioria dos jovens, é como eu disse aqui ontem, que estão sendo atacados, não fazem esse tipo de coisa. Bebem, se drogam, têm toda sorte de atitudes que os desequilibram, inerentes da idade, reconheço. Mas isso tudo só abre caminho para onde eles estão chegando agora. É triste, meus irmãos, é muito triste ver seu filho passando por isso. Mas, infelizmente, esse caminho ele escolheu. Vocês têm gerência sobre a vida dos seus filhos até determinado ponto. A partir dali, a escolha é deles. Existem também os exemplos que eles veem em casa. Muitos seguem exatamente o que seus pais fazem. Eu não estou aqui julgando ninguém. Cada um faz o que acha que é o certo. Mas os seus filhos seguem os seus passos. Então, meus irmãos, todos vocês estão sob ataque. Eu não estou exagerando. Todos vocês estão sob ataque. Os escuros estão desesperados porque eles estão perdendo terreno a cada dia. Então eles têm que aumentar o exército deles. Eles perderam muita gente. Muitos já foram levados do planeta. Então eles têm que criar novos exércitos. E estão atacando indiscriminadamente. Principalmente os jovens. Então, meus irmãos, este aqui é um recado para os pais e mães. Sejam pais e mães. Deem amor. Emanem muito amor por seus filhos. Sejam exemplos para os seus filhos.
Tragam seus filhos para perto de vocês. Não perto fisicamente, perto em coração. Porque fazendo isso, vocês dão forças aos seus filhos para lutarem. É difícil colocar o crer em alguma coisa no coração de alguns deles. É muito difícil. Mas não custa tentar. Não custa tentar. Orem por seus filhos. Emanem muita luz para eles. Vou ensinar aqui mais uma coisinha que vocês podem fazer. Vocês vão pegar um copo com água mineral. Por favor, tem que ser água mineral. Vocês irão... Eu não vou ensinar aqui oração alguma. Cada mãe, cada pai tem que saber exatamente aquilo que quer para o seu filho. Então não sou eu que vou ensinar uma oração. Vocês vão orar sobre esta água. Se quiser chamar por mim, fiquem à vontade. E vocês vão dar um jeito de colocar este copo próximo aos seus filhos, durante o sono deles. Ah, o que é isso, mãe? O que você está botando aqui? Nada, apenas um copo com água. Se você sentir sede de noite, você toma. E se eles ao acordar tomarem a água, não se preocupem. Será melhor ainda. Pois nesta água vocês vão estar colocando todo o amor, todo o sentimento de proteção que vocês querem para os seus filhos. Se eles esbravejarem muito, não gostarem, ponha escondido. Tentem, pelo menos. É o que vocês podem fazer por eles neste momento. Para que os corações deles amoleçam. E eles percebam o quanto precisam de ajuda. O quanto precisam ter seres de luz em volta deles. Não tentem explicar isso para eles, porque eles não vão entender e vão ter raiva de vocês. Não adianta contar histórias. O que vocês podem fazer é isso. Coloquem um copo com água. Pronto. Isso vocês podem fazer. Muitos estão se perguntando como que permitimos isso tudo. Infelizmente, meus irmãos, é o que eu digo para vocês. Depende da vibração de cada um. Por que tem jovens que não estão sendo atacados? Tem muitos que não estão. Porque eles não conseguem chegar. Porque vibram alto. Mesmo sem ter uma crença, serem adoradores fervorosos,
estão sendo protegidos. Agora, aqueles que estão sendo dominados é porque vibram baixo. Não tem jeito. Vamos acreditar, meus irmãos, que vamos vencer. Estamos vencendo, ou melhor, já vencemos. Façam a sua parte e eu farei a minha. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui, ao lado de cada um de vocês. Sempre ajudando vocês naquilo que vocês me pedirem.